Muito bem, meninos. Vou gravar uma correção aqui dos exercícios do caderno de exercícios. Então, quem tiver o caderno, me acompanha. Quem não tiver, presta atenção na leitura. Tá bom? Muito bem, então. Então, vou resolver ali alguns exercícios do caderno de exercícios. Ok? Estou pegando na página 53. E vou começar ali no exercício 1. Ok? Primeiro exercício. Vou ler e vamos separando os dados. Olha só. Uma pizzaria comercializa suas pizzas em 3 tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande. Sendo assim, qual a medida do raio da circunferência da pizza média? Sabendo que a mesma possui, então essa pizza média que ele quer descobrir, tá? Ó, vamos desenhar essa pizza aqui. Então vamos pôr essa aqui é a pizza média, tá bom? Bom, então ele me fala assim que ela possui 26 centímetros de diâmetro. Então, o diâmetro dela é de 26 centímetros. Então, a medida de ponta a ponta, passando pelo centro, é o diâmetro. E o diâmetro dela, então, aqui, mede 26 centímetros. Muito bem. Só que ele quer saber o raio, né? Quanto mede o raio? Raio, né? Você lembra que raio é a medida do centro até a borda. Então ele quer saber, na verdade, a metade só, né? O raio é metade do diâmetro, galera. Então ele quer saber somente o raio, tá bom? Vou pôr um raio dessa forma, ó. Para você entender que ele quer saber o raio. Então, você pode usar a relação matemática ou só dividir por 2 isso aqui direto, tá? Eu te aconselho a usar a relação matemática, tá bom? Aprende a usar. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, eu quero saber o raio. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, diâmetro dividido por 2 é o raio. Então, é só pegar o valor do diâmetro e dividir por 2. Vamos fazer isso, então. Vai ser 26 dividido por 2. Raio aqui, 13. O quê? Opa, é centímetro diâmetro. Então, aqui ficou centímetro. Tá bom? Feito o exercício 1. O exercício 2, ele é um pouquinho mais inteligente a forma que eles montaram. Vamos lá. Ele fala assim: determine o raio do círculo de centro O. Então vamos fazer um círculo aqui, qualquer. Ele chamou o centro de O. E diâmetro AB. Então vamos lá, ó. O diâmetro mede AB. Vamos colocar uma medida de diâmetro aqui, de uma outra cor. Então, vou pôr aqui, ó, o diâmetro nesse círculo mede AB, tá? Então, a medida do diâmetro é de A até B, como se ele pegasse 2 pontos aqui, né? AB. É como se ele pegasse assim, ó, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. AB é diâmetro, beleza? Então, vamos colocar aqui, AB é o diâmetro. Beleza. Só que ele tem dados. Dados, ele fala para mim o seguinte, lá no exercício, hein, isso aqui. Isso aqui é do exercício. Ele fala assim, AB, esse diâmetro, é igual a 3x menos 3. E AO, o que é AO?
Ó, de A até O. Você percebe que AO é um raio, tá? Ele falou para mim assim que AO é x mais 3. Beleza? Aí ele fala para você assim, determine o raio do círculo, né? Ele quer que você faz o raio. Ele quer saber quanto vale AO, tá bom? Quanto é AO? AO é raio, tá bom? Vamos entender o seguinte, então. AO é a medida de A até O. É essa medida aqui, ó. Só esse pedaço, tá bom? Daqui a aqui é a O, é o raio. Então faz o seguinte, ó. Entende que isso aqui é o raio e a B é diâmetro, tá bom? Tá. Você percebe que você tem duas expressões aqui, 3x menos 3, x mais 3. O que você pode fazer aqui? Tem uma forma de você tentar igualá-las, deixá-las iguais. Como? Bom, eu posso falar o seguinte, olha só. O diâmetro não é duas vezes o raio? Diâmetro é duas vezes o raio, certo? Então, eu sei aqui o diâmetro. AB é diâmetro. Então, AB para mim já está pronto. Não vou mexer no AB. Isso aqui já é diâmetro. Só que esse cara aqui, ó, é raio, tá? O AO é raio. X mais 3 é raio. Então, eu posso falar o seguinte. Para o x mais 3 virar diâmetro, eu tenho que fazer duas vezes o raio, ok? Então, se eu fizer esse diâmetro, vamos chamar isso aqui então, vai ficar de diâmetro 2, né? Que é a mesma coisa. Esse diâmetro vai ser duas vezes o valor do raio. O raio é x mais 3, tá? É esse pedacinho aqui, x mais 3 é o R, a O, tá? Então, duas vezes x mais 3. Então, vai ficar assim, ó. Você vai ter que fazer a distributiva aqui. Então, esse diâmetro ficou 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Beleza. Olha só, você tem esse diâmetro que corresponde, né, a duas vezes a medida do raio, e você tem esse diâmetro que ele te deu, que é AB. Eu vou chamar esse diâmetro aqui de, vamos chamar de diâmetro 1, e esse aqui de diâmetro 2. Vou pôr de outra cor aqui. AB eu vou chamar de diâmetro 2. Então, só para colocar aqui, ó, diâmetro 2 vai ser 3x menos 3. Então, você percebe o seguinte agora. O valor do diâmetro é igual, independente se você mede de uma forma ou de outra. Aqui eu medi de A até B. Se eu medir o diâmetro dessa forma, ó, por exemplo, se eu medir ele aqui, vai ser o mesmo tamanho. É uma medida de ponta a ponta, né? Passando pelo centro, tem que ser o mesmo tamanho, tá bom? Tem que ser a mesma coisa. Então eu posso falar o seguinte para você. O diâmetro 1, ok? Que é esse vermelhinho aqui que a gente calculou, é o mesmo valor do diâmetro 2. Mesma coisa, tá? Então eu vou escrever isso aqui, ó. Eu vou igualar diâmetro 1 é igual a diâmetro 2. Então, você pode substituir agora. D1 é 2x mais 6. Isso é igual a D2, que é 3x menos 3. Você percebe que você consegue agora achar o valor de x, porque você criou uma equação aqui. Você igualou, porque você pode igualar os diâmetros, né? Eles são iguais. Então agora você faz o seguinte, 2x mais 6 é igual a 3x menos 3. Vamos resolver essa equaçãozinha, tá? Como? Bom, eu vou passar todas as letras para um lado e números para o outro. Esse 3x vem para cá, esse 6 vai para o lado de lá. Então ficou 2x menos 3x é igual a menos 3 menos 6. Cuidado aqui.
2x menos 3x, tenho R$2, devo 3. Fico devendo 1. Então, fica menos x. Estou devendo 3, devo 6, devo 9. O x não pode ficar negativo, então você multiplica por menos 1 dos dois lados da equação. Tá? Por menos 1 dos dois lados. Então, você vai ter um total aí que x é igual a 9. Cheguei no final do resultado? Não. Ele quer saber o quê? Olha lá a pergunta. Determine o raio. O raio é AO. AO é x mais 3, ok? Então, cuidado aí com o que ele está pedindo. Às vezes você acha que acabou o resultado, só porque fez uma conta, né? Fica esperto com o enunciado. Determine o raio AO. Então, você vai vir aqui, ó, AO é o quê? É x mais 3. Opa, eu já descobri o valor do x. Então, vai ficar o x, que vale 9, mais 3. Ok? Ou seja, o AO, que é o raio, 9, 10, 11, 12. Ok? Como não tem aqui uma unidade de medida, ele não fala se é centímetro, se é metro, o que que é, deixa 12. Não inventa unidade se ele não falar. Tá? Então, resposta do exercício, o raio vale 12. Você pode deixar dessa forma, ou você pode escrever, né? O raio é igual a 12. Não tem unidade, porque ele não disse se é milímetro, se é centímetro, o que que é. Tá bom? Muito bem. O exercício 3, ele não... Depois você pausa o vídeo, tenta fazer novamente, volta o vídeo, tá bom? Se você não entendeu, para pegar o passo a passo. O 3, a gente ainda não viu tangente em círculos, tá? Então, vai ficar para depois dessa parte. A gente volta nele depois. Vamos pegar o 4 ali, né? Vamos pegar aqui, ó, o exercício 4. Ele fala assim: a maior cratera conhecida do nosso sistema solar encontra-se em Mercúrio, planeta mais próximo do Sol. O diâmetro dessa cratera mede aproximadamente 1.300 quilômetros. Então, ele me deu o diâmetro de uma cratera. Se ele falou diâmetro, ele já admitiu que ela é um círculo, tá bom? Então, o diâmetro aqui é 1.300 quilômetros, tá bom? Então, isso aqui mede 1.300 quilômetros. Vamos anotar aqui, então, meu diâmetro, 1.300 quilômetros. Aí ele fala assim, determine em metros a medida do raio dessa cratera. Então, meninos, primeira coisa, vamos transformar isso aqui em metros. Lembra que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Tá? Então, você precisa transformar isso aqui em metros, multiplica por 1.000, põe mais 3 zeros. Então, o diâmetro vai ser, você copia o 1.300 e põe mais 3 zeros, agora sim, virou metros. Agora, ele quer saber o raio. O raio é metade do diâmetro. Então, bem simples esse, né? Então, você vai fazer o raio é o diâmetro dividido por 2. O diâmetro é todo esse número aqui, ok? 1.300.000. Isso aqui dividido por 2, tá bom? Então é só você dividir esse número por 2 e você vai chegar no resultado, tá? Raio aqui. Vamos fazer a divisão. 1.300.000 dividido por 2, tá bom? 13 por 2 fica 6, vezes 2 é 12, para 13 falta 1. Você vai acrescentar um zero. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Cuidado agora, vou até mudar de cor, ó. 1, 2, 3, 4.
São 4 zeros que você vai abaixar aqui, ó. Então, são 4 zeros que você vai colocar aqui, tá bom? 650 mil, beleza? Então, o raio aqui é 650 mil metros. Muito bem. Vamos para o exercício 5. Exercício 5 fala assim: calcule o comprimento de uma circunferência, tá? O comprimento da circunferência, ou seja, o perímetro da circunferência, ele quer o C, tá bom? Quanto vale o C? Lembra que você tem duas formas de calcular isso. Você pode calcular pelo diâmetro, que fica π vezes diâmetro, ou usando o raio, tá? Que é 2πr. Você tem essas duas formas de calcular, beleza? Então vamos lá. O exercício 5 é bem simples. Letra A, tá? Ele falou que o raio mede 10 centímetros, tá? Então, cujo raio meça 10 centímetros. Bom, então você vem aqui, comprimento da circunferência. Se você quiser usar essa daqui, você transforma já em diâmetro. Você fala, o diâmetro vale 20 centímetros, né? É o dobro do raio. Aí você usaria essa formulinha de cima, tá? Eu vou usar a formulinha que está aparecendo aí. Como ele não falou nada, nesse caso aqui eu vou usar π sendo 3,14, tá bom? O raio aqui, então vai ficar 2, vamos pôr a formulinha inteira, né? πr. Substituindo, o 2 é fixo, π vale 3,14 e o raio, ele te deu, vale 10. Então é só você multiplicar tudo. A ordem que você multiplica, tanto faz, tá? Então você pode, por exemplo, multiplicar primeiro 2 vezes 10, ou aqui pode fazer essa multiplicação primeiro, ó. 2 vezes 3,14, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Porém, deixa eu pôr esse número mais bonitinho, né? 628. Duas casas decimais. Uma, duas, vírgula aqui, ó. Duas para a esquerda, tá? Começa a contar sempre no final do número. Só que ainda está vezes 10. Vezes 10, gente, é só você andar uma casa para a direita, ok? Uma casa para a direita que eu estou multiplicando, então fica 62,8. Então vai ficar 62,8. O que? Centímetros, porque aqui ele me deu a unidade de medida. Muito bem? Vou mudar aqui de tela, tá? Você pausa, faça novamente, faça esse 4 novamente, tá bom? Vai devagar e vai estudando. Eu vou aqui para a letra B. Ele fala para mim para continuar calculando o comprimento da circunferência, cujo diâmetro mede 12. Agora ele me deu a medida do diâmetro. O diâmetro mede 12 centímetros. Então aqui tanto faz, gente. Você pode usar pelo raio, só você falar que o raio mede 6. Você pode usar a formulinha do 2πr. Mas aqui no caso eu vou usar do diâmetro mesmo, para ficar diferente, né, para você ver. Então o comprimento é π vezes diâmetro, tá? O π, 3,14 vezes 12. Vamos fazer a continha aqui, que é bom que a gente lembra, né? Como que você desconta a casa decimal. 3,14 vezes 12. Na verdade, eu vou fazer essa conta ali embaixo, porque eu ganho essa tela aqui, tá? Vou fazer aqui 3,14 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Trocar de cor. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. Vamos somar. 8. 4 com 2. Opa, é 6, desculpa. 4 com 2, 6.
6 com 1, 7. E aqui desce o 3. Casa decimal. Duas casas decimais, conta duas para a esquerda. 1, 2. Então deu 37,68. 37,68 o quê? Centímetros. Tá bom? Bom, tá aqui. Próximo exercício. Aliás, próximo não, né? Próxima letra. Ele falou para mim assim, ó, na letra C, ele me deu aqui que o raio mede 2 centímetros. Então, o raio mede 2 centímetros. Bom, então o comprimento, vou fazer com 2 πr, tá bom? 2 pirralho, catiupiri, tanto faz. Então, esse comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2. Que a ordem que você vai fazer, tanto faz, tá? Eu vou já multiplicar primeiro aqui por 2 vezes 2, ó, para ficar por 4, mais fácil, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 é 4, vezes o 3,14. Então, ficou. Vou deixar a continha aqui, ó. 3,14 vezes 4. Fica mais bonitinho. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Cuidado aqui. Duas casas decimais, volta 2, tá? Fica 12,56. Então, 12,56. O quê? Centímetros. E fazendo a última alternativa aí, que é a D, letra D, pelo menos a última dessa página, né? Deixa eu ver se tem mais ali. Não, é a última dessa, é a última mesmo. Letra D, cujo diâmetro meça 5 centímetros. Então, diâmetro sendo 5 centímetros. Então, bem mais fácil fazer direto, né? Tanto que o raio vai ser 2,5, então faz pela fórmula do diâmetro. Então, o comprimento da circunferência, π vezes diâmetro, você vai ter, então, o π é 3,14 vezes 5 do diâmetro, ok? Então, aqui, fazendo, ó, vamos fazer direto aqui, ó, 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1 é 5, 6, 7. 5 vezes 3, 15. Porém, duas casas decimais. 1, 2, 15,70 centímetros. Ok? Muito bem. Vamos fazer então, deixa eu virar a página aqui. Exercício 6. Tá? Depois você pausa o vídeo ali e faz novamente. Exercício 6. Fala o seguinte. Com um fio de arame, deseja-se construir uma circunferência de diâmetro 10 centímetros. Então, ele quer fazer uma circunferência com fio de arame, uma circunferência que tenha um diâmetro de 10 centímetros. Então, esse diâmetro aqui deve ser 10 centímetros. Ok? Qual deve ser o comprimento do fio? Gente, ele quer fazer o comprimento do fio aqui, ó, é o comprimento da circunferência. Né? Ele vai fazer a circunferência, olha lá, com fio de arame ele deseja construir uma circunferência. Então, se o diâmetro é esse, qual deve ser o comprimento do fio? Tá? Então, aqui, gente, é bem simples. Olha só, o comprimento do fio é o comprimento da circunferência. Você tem isso aqui é a medida do diâmetro. Tá? Ele te deu o diâmetro. Ele não falou diâmetro. Falou sim, né? Olha lá, ele fala circunferência de diâmetro 10 centímetros, tá bom? Então, π vezes d. Então, vamos lá. O π é 3,14 vezes o diâmetro, que é 10.
Então é só andar uma casa para frente aqui, galera. Fica 31,4 centímetros. Esse é o comprimento da circunferência. Ou seja, é o tanto de arame que ele vai precisar comprar para fazer essa circunferência que ele quer, de exatamente 10 centímetros de diâmetro, tá? Bom, o 7. Uma praça circular tem raio de 40 metros. Então, vamos lá. Vamos fazer a praça. A praça é circular, então isso aqui é a pracinha. Ela tem um raio de 40 metros. Raio é a medida do centro até a borda. Então, ele tem um raio de 40 metros. Isso quer dizer, se o raio é 40 metros, tá? O diâmetro, 80 metros. 2 raios, né? Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai estar falando. Quantos metros anda uma pessoa quando dá 3 voltas na praça? Então a pessoa vai dar 3 voltas na praça. Quantos metros ela vai percorrer? Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil aqui a gente fazer direto os exercícios, eu vou considerar esse exercício aqui, tá? O π aproximadamente 3, tá? Só para a gente andar mais rápido. Depois você faz aí com 3,14, vai dar um pouquinho mais de vírgula, mas não pode dar muito longe, tá? Porque o número inteiro é 3, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. Ele quer saber o seguinte: quantos metros uma pessoa vai andar, né? Quando ela dá 3 voltas na praça. Lembra que eu falei? Quando esse negócio de volta, o exercício fica dando volta, sempre pega a sua referência. Uma volta, quanto anda? Em uma volta, lembra sempre disso. Em uma volta, a pessoa vai percorrer o quê? Ela vai percorrer o comprimento da circunferência. Que na verdade é o perímetro, né? Lembra disso, isso aqui é o perímetro da circunferência. Tá bom? Então, a pessoa começa aqui, dá uma volta completa, ela andou o comprimento da circunferência. Então, vamos ver quanto mede uma volta. Depois eu multiplico por 3. Beleza? Então, o comprimento da circunferência, 2πr. Então, vamos achar aqui 2 vezes, estou usando 3, vezes o raio, que é 40. Tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 é 6, beleza? 6 vezes 40. Então, você vai ter aqui 6 vezes 4, 24, 240 metros, tá? Isso aqui corresponde ao quanto ela percorre em uma volta, tá? Ele quer saber quanto ela percorre em 3 voltas. Então, vou fazer aqui em cima, ó. Em 3 voltas. Então, você só vai fazer o quê aqui? Multiplicar por 3, tá? Então, a distância que ela vai percorrer vai ser 3 voltas vezes quanto ela percorre em uma, 240. Então, essa distância percorrida aqui nas 3 voltas vai ser 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 720 metros, tá? É o que ela vai percorrer. Quando você fizer a continha, tenta fazer com 3,14. Eu te aconselho a multiplicar primeiro 2 vezes 40 vai dar 80. 80 vezes 3,14. Aí você vai descontar as duas casas decimais, vai dar a mesma coisa aqui, tá bom? Vai dar 720, alguma coisinha, porque vai dar um pouquinho mais. Você está multiplicando por um número que é um pouquinho maior, tá bom? Mas o raciocínio é esse aqui. Beleza. Vamos pensar aqui, ó. Vamos para o próximo exercício aí. O exercício 8.
O 8 fala o seguinte: o marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa redonda, que deve acomodar 8 pessoas, com espaço de 60 centímetros para cada pessoa. Então é como se fosse assim, ó, a mesa. Aqui está a mesa redonda, né? Circular para nós. Vou dividir isso aqui em 8 partes, porque são 8 pessoas. Então é como se fosse isso aqui, ó. Tá um pouquinho torto, mas tudo bem. Tá bom, dá para entender. É como se ele pegasse, como são 8 pessoas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É como se esse pedaço aqui, então, cada espaço desse aqui, ó, tem que medir 60 centímetros. Porque é o que ele fala aqui, ó. O marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa redonda que deve acomodar 8 pessoas, com um espaço de 60 centímetros para cada pessoa. Calcule o diâmetro que essa mesa deve ter. Então, concorda? Ó, esse pedacinho tem que ser 60, esse pedacinho tem que ser 60. Percebeu? Ó? Aqui tem uma pessoa também. 60, 60, 60, 60, 60. Se você somar todos esses 60 aqui, você percebe que você está fazendo o perímetro da circunferência. Tá? Então aqui eu estou falando para você que o perímetro da circunferência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 60. Né? É o valor do comprimento, porque é o perímetro todo aqui. Então vai ficar 8 vezes 60, né? 6 vezes 8, 48, 480. Ele deixou ali centímetros, né? Então, centímetros aqui, tá bom? Esse é o valor do comprimento, tá? Eu vou usar aqui novamente, para dar redondinho, para a gente não demorar muito, com conta grande, π aproximadamente 3, tá? Só para você entender o raciocínio. Aí na sua casa depois você pode fazer com uma calculadora para você ver o valor certinho usando o π igual a 3,14. Mas o raciocínio é o mesmo. O comprimento, galera, ó, o que ele pediu para calcular? O diâmetro. Então se você tem uma fórmula de π com diâmetro e uma com raio, ele pediu o diâmetro, você usa com diâmetro. O comprimento é π vezes diâmetro. Lembra que toda a formulinha é uma equação, você pode fazer o que você quiser. Ele me deu o 480. Então, no lugar desse C, que é o comprimento, né, que nós calculamos aqui, que é 60, 60, 60, então aqui vai ficar 480. É igual ao π, vou colocar de novo o π aqui, vezes diâmetro. O π eu falei para a gente usar aproximadamente 3. Então, ficou 480 é 3 vezes o diâmetro. Está multiplicando? Passa o π dividindo. Então, vai ficar 480 dividido por 3 é o valor do diâmetro, tá? Conclusão, vamos dividir aqui 480 por 3. O 4 já divide, né? Fica 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Abaixo 8. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. 0, 0 na chave. Opa, diâmetro, então, é 160 o quê? Olha lá, se o perímetro está em centímetros, isso aqui é centímetro, tá bom? Então, esse tem que ser o diâmetro da mesa, tá bom? 160 centímetros. Muito bem. O 9, pausa o vídeo, tenta fazer, tá? Fazer o 9 também. O 9 fala o seguinte: ao percorrer uma distância de 6.280 metros, então aqui foi a distância. A distância que percorreu foi 6.280 metros. Uma roda dá 2.000 voltas. Então, eu tenho o número de voltas sendo igual a 2.000.
Isso, voltas completas, não parou no meio, beleza. Qual é o raio dessa circunferência? Ele quer saber o raio. Muito bem. Se ele percorre essa distância em em 2.000 voltas, quanto ele percorre em uma volta? Beleza? Posso fazer essa relação, tá? Então, posso fazer o seguinte, ó. A gente pode até montar a regrinha de 3, ó. A distância percorrida por número de voltas. Então, ele percorreu 6.280 metros. Isso com 2.000 voltas. Em uma volta, se ele der uma volta, quanto ele vai percorrer? Tá bom? Quanto que ele vai percorrer? E aqui você faz uma regrinha de 3, tá bom? Então vai ficar 2.000x é igual a 6.280 vezes 1, tá bom? 2.000x é 6.280, x vai ser 6.280 dividido por 2.000, tá? Essa divisão aqui eu vou fazer na própria calculadora mesmo. Ah, 6.000, opa, deixa eu colocar aqui. Acho que não vai aparecer para vocês, né? 6.280 dividido por 2.000. Olha que legal. Olha que valor interessante que você vai ter aqui. Esse x vai dar 3,14. Exatamente 3,14. Olha só. O que é esse 3,14? Né? O que é esse daqui que eu achei? O que é esse x? Vai lá na sua regrinha de 3. Eu estou descobrindo a distância para uma volta. E aqui ele deu 2.000 voltas, né? Para uma volta, qual que é a distância? Então, isso aqui é a distância em metros para uma volta. Opa, eu falei alguma coisa sobre isso, né? Uma volta corresponde ao perímetro da circunferência. Então, isso aqui, para mim, é a mesma coisa do perímetro da circunferência. Tá? É o perímetro, é o comprimento C. Ou seja, se ele pediu para você calcular o raio, C não é 2πr, tá? 2πr. Então, você pode fazer isso aqui assim, ó. 2 vezes 3,14 vezes o raio. Repara o seguinte, você tem aqui o comprimento que você descobriu que é 3,14, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, esse comprimento é 3,14, é igual a 2 vezes 3,14 vezes R. Como tem 3,14 desse lado, eu não vou multiplicar. Eu vou passar isso aqui tudo dividindo. Está tudo multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 3,14 dividido por 2 vezes 3,14. Isso é o raio. Por que eu não multipliquei? Porque aqui eu já posso simplificar, ó. 3,14 com 3,14. Ok? O que fica aqui em cima? Fica 1. Quer dizer que esse raio é igual a meio, tá? Meio metro é o valor do raio, tá? Então, você pode colocar ali até assim, ó. Beleza? Tem como você fazer numa fórmula só, mas isso deixa mais para frente na hora da gente
para quem quiser brincar um pouquinho, né, quem curte aí, pense o seguinte, a distância percorrida é o número de voltas que eu dou, né, vezes o comprimento da circunferência que está rodando. Entende? Então você poderia também fazer dessa forma, pensar dessa forma aqui. Tá bom? Pensar como assim, professor? A distância que ele percorreu é 6.280 metros, né? A distância, 6.280. É o número de voltas que ele deu, 2πr, 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 vezes quanto vale cada 2πr, né? Então, o número de voltas aqui foi 2.000 vezes 2πr. Repara que você vai cair na mesma ideia. Por quê? Na hora que você passa esse 2.000 dividindo, ó, se você entende, ou se você quiser multiplicar tudo primeiro, fique à vontade. Mas como está tudo multiplicando aqui, ó, isso aqui é vezes, né? Esse 2.000 eu posso passar ele primeiro dividindo lá. 6.280 dividido por 2.000. Isso aqui continua o 2πr desse lado. Olha que legal. Essa conta, você já caiu nessa continha aqui, é a mesma, ó. Essa conta dessa daqui. Então vai dar a mesma coisa, vai dar 3,14 aqui. É 2πr. Como o π é 3,14, galera, você já pode passar dividindo lá ou já cortar aqui mesmo, ó. Fica, e aqui fica 1, tá? Quando você corta, sempre que você está dividindo. Então, aí você passa o 2 dividindo lá. Vai ficar 1 sobre 2 é o raio, tá? Metro. Então, você poderia fazer numa conta só também. Mas aí aqui você teria que ser um pouquinho mais ágil, de entender que a distância, direto, né? Escrever essa formulinha. Então, não é uma fórmula nova, isso aqui é uma relação que você fez pensando que a distância é o número de voltas que deu vezes o comprimento de cada volta. Mas se você não pensar nisso, faz dessa forma aqui, ó. Por regrinha de 3, você acha o valor do perímetro, sempre pensando em uma volta, depois joga, você achou o perímetro, né, que é o C, você joga na formulinha e resolve do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer também, só para terminar, eu vou fazer o 12, tá? Vou fazer o 12 aqui para terminar. 12 é bem fácil, vou dar aquela levantada na autoestima, né? Calcule o comprimento de um círculo que tem diâmetro igual a 20 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, ele falou que ele tem diâmetro igual a 20 centímetros. Pediu para eu usar π 3,14. E aí, ó, vamos lá. Fazer o comprimento. π vezes diâmetro. Porque ele quer saber o comprimento. Então, vai ficar 3,14 vezes 20. Então, isso aqui vai ficar, olha só. Bom, eu vou fazer a continha aqui. Deixa eu montar lá aqui, ó. 3,14 vezes 20. Abaixo 0, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Duas casas decimais, 1, 2. Então, ficou 62,8. Ok? Então, 62,8 centímetros. Vou mostrar um jeitinho legal, que você vai aprender mais lá no ensino médio mesmo, para você fazer essa multiplicação mais rápido. Eu já mostrei para vocês isso. 3,14 vezes 20. Quando tem aqui, ó, sobrando zeros com número aqui, você pode descontar quando for multiplicação, hein? Só multiplicação isso. Uma casa, volta uma aqui. Então, sua multiplicação é 31,4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Uma casa decimal. 62,8 centímetros, tá? Então, você pode fazer assim também. Lembra que você desconta uma casa com uma de lá, que está sobrando zero. Você anda uma para frente, volta uma lá. Só em multiplicação. Professor, tenho insegurança de fazer assim. Faz assim, qual que é o problema? Fazendo certo, não esquecendo de descontar a casa,
você vai chegar no mesmo resultado, tá? Pessoal, então corrigido aqui aqueles exercícios do caderno de exercícios, façam, tá bom? Refaçam isso aqui, pega o caderno, faz de novo, até começar a se familiarizar um pouquinho com esses nomes, com esses termos, com o tipo de exercício, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula, tá bom?